do primeiro ano do ensino médio. Seja bem-vindo de volta à aula de Biologia, a última desse terceiro bimestre. Sou a professora Isabela e na aula de hoje nós vamos trabalhar com Bioquímica. Esse assunto está descrito lá nas semanas 5 e 6 do seu PET, tá? E nesta última aula, nesta semana 8 do terceiro bimestre, o objetivo desta aula é o seguinte: identificar na estrutura de diferentes seres vivos a organização celular como característica fundamental de todas as formas de vida. Você já abriu seu caderno? Coloca a data de hoje, anota as informações e as dúvidas também, para você conversar com a gente no Tira Dúvidas, tá bom? Vamos lá? Vamos relembrar aqui o que eu falei na última aula. Células, são blocos de construção dos organismos vivos. Vocês se lembram que todos os organismos são formados por células. Existem organismos que têm uma única célula, por exemplo, as bactérias, mas existem organismos que são formados por muitas células. Os animais, as plantas, por exemplo, eles são chamados de organismos pluricelulares. Lembra disso? Pois é, a gente conversou sobre isso na aula passada. Bom, mas o que constrói uma célula? A gente viu também que uma das características dos seres vivos, lá na semana passada, é exatamente uma composição química muito bem definida, Então a gente encontra basicamente carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E esses átomos ajudam a construir moléculas orgânicas, O que são moléculas orgânicas? Vem para cá, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, tá? As moléculas orgânicas apresentam constituição com aqueles átomos que formam aquela palavrinha que é o CHOMPS, São moléculas que geralmente apresentam cadeias de carbono, tá? E são maiores e mais complexas do que as moléculas inorgânicas. Em geral, a gente associa moléculas orgânicas com a sua produção por seres vivos. Então veja aqui, a gente tem alguns exemplos de moléculas orgânicas, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma molécula orgânica que é um fosfolipídio, já eu vou falar um pouco mais sobre ele, que é formado por vários carbonos, ok? Essas bolinhas brancas representam os hidrogênios, essa bolinha vermelha o oxigênio e essa amarela representa um átomo de enxofre, tá? Enxofre não, um átomo de fósforo, tá? Bom, vamos comparar com a água. A água é uma molécula inorgânica. Vocês conseguem perceber que a água é uma molécula bem mais simples do que o fosfolipídio? Então, essa simplicidade da molécula de água já dá um indicativo, uma pista de que ela é uma molécula inorgânica, E a complexidade do fosfolipídio, que eu estou segurando aqui na minha mão direita, é uma pista de que essa molécula ela é orgânica, Ela é produzida por seres vivos, ok? Bom, vamos continuar, daqui a pouco eu vou voltar para cá, tá bom? Bora para cá de novo, no nosso telão. Bem, moléculas inorgânicas ou componentes inorgânicos também compõem os organismos vivos, tá? E o principal deles, de fato, é a água, Existem organismos, pessoal, que têm 95% do corpo formado por água. Que organismos são esses? A famosa água-viva, Então, ela é chamada de água-viva não é à toa. É porque, de fato, grande parte do corpo dela é composta por água. O que é a água, gente? A gente tem 2 átomos de hidrogênio ligados ao átomo de oxigênio. Então, a fórmula molecular da água é aqui, ó, H2O, Esse 2 aqui indica a presença de 2 átomos de hidrogênio. E o O é o símbolo químico do elemento do oxigênio, Bom, os sais minerais não formam necessariamente moléculas, tá? Muitas vezes os sais minerais estão presentes dentro dos organismos vivos na forma de íons,
Um exemplo é o íon cálcio, né, que faz parte da constituição dos nossos ossos. Mas existem sais minerais que ficam associados a moléculas orgânicas. Por exemplo, o ferro. O ferro fica associado à hemoglobina, né? Então, a gente tem essas duas maneiras que os sais minerais ficam dentro dos organismos vivos. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem, né, que mostra os símbolos, né, dos elementos que compõem os principais sais minerais. Então a gente tem aqui o sódio, o flúor, o ferro, o magnésio, né, o cálcio que eu falei para vocês que fica nos nossos ossos, o cobalto, selênio, molibdênio, né? Então todos esses sais minerais realizam funções das mais diversas nos organismos vivos. Vamos entender algumas dessas funções nos próximos slides. Mas antes, deixa eu falar um pouco mais sobre a água, tá? A água é muito importante para qualquer ser vivo, tá? Inclusive, um dos indicativos da presença de vida em outros planetas começa quando a gente encontra água, né? Então, a água é fundamental para a vida, pelo menos para a vida do jeito que a gente conhece ela hoje, né? Bom, a água, ela faz algumas funções, vamos entender quais são elas. Primeiro aqui, ajuda no transporte e eliminação de substâncias, né? Então, todas as substâncias que que são transportadas, por exemplo, pela corrente sanguínea, todas não, mas uma boa parte delas tem a ajuda da água, né? O tecido sanguíneo é um tecido mais líquido por causa da presença de água no plasma, tá? Além disso, a água participa diretamente de reações do metabolismo, não só facilitando a interação entre os reagentes de uma reação química, mas também participando de forma ativa, né? A água pode ser utilizada numa reação química, por exemplo, a reação de fotossíntese. Lá na fotossíntese, lembra o que é a fotossíntese? Lembra? Eu falei na última aula também. A fotossíntese é a reação que os organismos autótrofos realizam para produzir matéria orgânica, nutriente, alimento, né? E para a fotossíntese acontecer, tem que consumir água, tá? A água é quebrada no início desse processo. A gente chama essa fase da fotossíntese de fotólise da água. Olha que nome bonito, fotólise da água. Foto significa luz, lise significa quebra, fotólise da água, então é quebra da água na presença da luz solar. Ah, agora você sabe para que serve a luz, né? Volta para cá. A água também ajuda na regulação térmica. Eu tenho certeza que você está morrendo de saudade da escola. E morrendo de saudade também da educação física, né? Depois da educação física, a gente corre, faz atividade física, joga bola, joga vôlei. E depois a gente fica todo o quê? Todo suado, não é assim? E por que a gente produz suor, né? A água que vai para a superfície da nossa pele, quando a gente sua, rouba calor da pele, tá? E ajuda a controlar a temperatura do nosso corpo. Se a gente não eliminasse água através do suor, a nossa temperatura poderia aumentar muito e isso pode ser até fatal, tá? Então não é bom a gente ter a temperatura do corpo aumentada por qualquer motivo, não. Salvo quando a gente tem uma febrinha que ajuda ali a eliminar algum micro-organismo. Mas em condições normais, a nossa temperatura tem que ser ali por volta de 36,5 graus, né? E a água ajuda na manutenção dessa temperatura, tá? A água também é um importante solvente. Ela dissolve substâncias que têm afinidade química por ela. Vamos para cá para eu fazer uma experiência rápida com vocês? Olha só, eu tenho aqui, deixa eu arredar os meus modelinhos para a gente focar na experiência. Então eu tenho aqui um copinho com água, ok? E nesse outro copo aqui tem o sal de cozinha, sal comum. E eu vou usar essa colher para pegar uma pitadinha desse sal, um pouco mais do que uma pitadinha, né? E vou colocar aqui dentro. Você já sabe o resultado, porque eu acho que vocês já devem ter feito isso em casa algumas vezes, né? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que o sal, ele vai dissolver aqui dentro da água, tá? E essa dissolução é fundamental, por exemplo, para as reações químicas do metabolismo.
Dentro das nossas células, lá no citoplasma, tem bastante água e as substâncias ficam dissolvidas ali dentro. E essa dissolução facilita com que essas substâncias, né, consigam se encontrar ali dentro e reagir fazendo parte ali do metabolismo, tá? Bom, volta para cá. Como eu já falei para vocês, está aqui, né, a fórmula química da água, né, gente? H2O. Então, a gente tem aqui 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Uma característica importante da molécula de água é exatamente o seguinte: aqui está o oxigênio, aqui está o hidrogênio, ok? O oxigênio apresenta uma tendência negativa, tá? Por causa da eletronegatividade desse átomo, que é maior quando a gente compara com o hidrogênio, beleza? Então, o oxigênio ele forma um polo negativo nessa molécula. E os hidrogênios formam polos positivos, tá? Porque como ele é mais eletropositivo do que o oxigênio, ele acaba cedendo para o oxigênio os seus elétrons. Na verdade, o seu elétron, né? Porque o hidrogênio tem só um elétron na sua camada de valência. Então, ele apresenta essa tendência positiva. Por que eu estou falando isso aqui para vocês, gente? Porque quando 2 moléculas de água interagem entre si, ocorre a formação, eu vou pegar de uma cor diferente só para mostrar para vocês, de uma ponte de hidrogênio. Essa ponte de hidrogênio é uma força de atração entre polos opostos de 2 moléculas. Então, a gente tem aqui o polo positivo desta molécula da esquerda e o polo negativo da molécula que eu desenhei à direita. Então, essa atração entre esses polos é que a gente chama de ponte de hidrogênio. É uma interação intermolecular. E qual que é a importância disso para a biologia? Porque ficou parecendo agora que a professora está dando aula de química, né? É verdade, eu falei um pouquinho da química da molécula de água, mas para explicar para vocês que existem algumas funções biológicas que dependem dessas características químicas da água. Você já ouviu falar em inseto Jesus? O inseto Jesus, ele é bem levinho e quando ele está na superfície de um lago, por exemplo, ele consegue se deslocar sem afundar nesse lago. Por quê? Porque as moléculas de água da superfície apresentam essa força entre elas e acaba fazendo uma película na superfície da água, tá? Uma outra função biológica importante que é resultante desta característica química da molécula é a capilaridade da água que acontece dentro dos tecidos de condução de seiva das plantas. Você sabe que as plantas absorvem água pelas raízes, essa água sobe pelo caule e sai lá nas folhas. Agora, que força que promove essa subida da água contra a gravidade? É exatamente essa força de coesão entre as moléculas, essa ponte de hidrogênio que é gerada por causa da atração entre os polos opostos de 2 moléculas, ok? Bom, e qual que é a importância dos sais minerais? Tem uma lista aqui de alguns sais minerais, né? Eu quero chamar a atenção para alguns deles, mas o mais de todos que eu quero falar aqui é o ferro, tá? O ferro participa da composição da hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína que está nas hemácias da corrente sanguínea. E o que a hemoglobina faz? Transporta gás oxigênio através do nosso organismo, tá? Quando a gente não tem uma alimentação rica em ferro, a gente pode ter uma doença chamada anemia ferropriva. E dos sintomas, né, da anemia ferropriva é o quê? Cansaço. E por que a gente fica cansado? Porque o oxigênio não chega nas células. Mas para que serve o oxigênio? Para a gente produzir energia. Lembra disso? Função de nutrição e respiração andam juntinhas, de mãos dadas no nosso metabolismo, né? Bom, o sódio ajuda na condução dos impulsos nervosos, o potássio também
trabalha junto com o sódio nessa função. O cálcio ajuda a constituir os ossos, os dentes e também coagulação do sangue e contração muscular. São funções relacionadas ao cálcio. O magnésio ajuda a compor a clorofila, né, que é o pigmento verde das plantas, né, que absorve a luz solar para fazer fotossíntese. E por fim a gente tem aqui o fósforo, que ajuda na constituição do material genético, DNA e RNA, tá? E as moléculas orgânicas, quem são e o que elas fazem, né, no nosso organismo? Então, a gente tem basicamente 3 classes, tá? Tem outras 2 que eu não vou falar aqui nessa aula ainda, ok? E vamos falar sobre lipídios, carboidratos e proteínas. Os carboidratos são a primeira fonte de energia para o nosso corpo. Quando a gente come uma batata, por exemplo, ela tem bastante amido. Amido é um exemplo de carboidrato. E basicamente, o que aquele alimento vai fazer por nós? Nos fornecer energia, tá? Bom, as proteínas são, muito variadas e elas têm muitas funções. Dentre elas, a função de estruturação dos nossos músculos. Quando a gente come, por exemplo, ovo, carne, esses alimentos são muito proteicos e ajudam a fortalecer todas essas funções, tá? E os lipídios? Os lipídios são a nossa segunda fonte de energia, tá? Mas basicamente o que eles fazem? Uma reserva, eles também são isolantes térmicos, constituição da membrana plasmática e também alguns hormônios são de natureza lipídica, ok? Bom, carboidratos são classificados em 3 grupos, tá? No grupo dos monossacarídeos, dos disacarídeos e dos polissacarídeos, tá? Então, eu coloquei para vocês aqui exemplos de carboidratos que fazem parte de cada uma dessas classes. A classe do monossacarídeo apresenta uma única molécula. Então, olha só. Aqui, por exemplo, a gente tem uma molécula de glicose. A glicose que tem a fórmula química, né? C6H12O6, tá? Quando se junta com outra glicose, por exemplo, né? Forma um disacarídeo, tá? Que é a maltose. Agora, se uma molécula de glicose se juntar com uma frutose, aí a gente vai ter a sacarose, que é o açúcar de cozinha, ok? Bom, amido e glicogênio e celulose são polissacarídeos, ou seja, são moléculas enormes, poliméricas de glicoses. Então, a glicose é o monômero que forma essa outra classe de carboidratos, os polissacarídeos, tá? E os lipídios? Existem também vários exemplos de lipídios, tá? Os fosfolipídios ajudam na constituição da membrana plasmática, os triglicerídeos compõem a nossa reserva de energia e os esteroides produzem, por exemplo, hormônios, né? Estrógeno, progesterona, testosterona, são todos hormônios produzidos a partir dos esteroides, tá? Lipídios são divididos em 2 grupos de acordo também com o estado físico na temperatura ambiente, tá? Então, os óleos são líquidos na temperatura ambiente e as gorduras são sólidas, tá? E a principal característica dos lipídios, olha só, é a sua insolubilidade em água. Então, aqui, eu vou aproveitar aquele mesmo copo de água do primeiro experimento que eu fiz, tá? Eu tenho aqui um azeite de dendê, que é um produto lipídico, tá? Quando eu coloco esse azeite aqui dentro, o que nós vamos observar? Que ele não vai solubilizar com a água, assim como o sal solubilizou, tá? Então, uma das principais características do lipídio é o fato deles não apresentarem afinidade química pela água. Por isso que não há uma dissolução dos lipídios aqui dentro, ok? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com os lipídios, porque embora eles tenham funções muito importantes, o excesso de lipídios pode provocar obesidade. Infelizmente, essa questão da obesidade tem ficado cada vez mais predominante nas fases mais novas de vida. Existem muitas crianças que já desenvolvem obesidade, não só por questões hormonais, mas também por uma alimentação inadequada e também por causa do sedentarismo, né? Então, quais que são os aliados da obesidade?
o sedentarismo e a alimentação muito rica em açúcar e também rica em gorduras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isto, né? E as proteínas, gente, proteínas de todas as biomoléculas, elas são as mais presentes na constituição química, tá? Das células, e elas têm várias funções, né? Os anticorpos são proteínas, o nosso cabelo, unhas, pele, a hemoglobina, como eu já falei para vocês, músculos, enzimas. Proteínas são polímeros de aminoácidos, que é essa molécula que está representada aqui do ladinho para vocês, ok? E o que a gente aprendeu na aula de hoje? A gente aprendeu sobre as biomoléculas, sobre a química das células, né? Agora é com você. Pega o seu PET, leia o texto que está disponível para você lá, faça os exercícios, anota as dúvidas, tá bom? E manda pra gente aqui no Tira Dúvidas, beleza? Muito obrigada pela sua atenção, até o quarto bimestre!